O homem levou-me de volta à entrada do templo. Presta atenção, gente, que já no começo do texto já está entregando a mensagem que eu quero passar para vocês hoje. O homem levou-me de volta à entrada do quê? Anote e grave essa palavra. Me levou para a entrada do templo. E vi a água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste. Pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar do templo. Ele então me levou para fora, para a porta norte, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. A água fazia o que, gente? A água fluía do altar do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ele ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. A água batia onde? Presta atenção. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que agora batia onde? Na cintura. E mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava agora onde? Ao joelho. Mediu mais 500. Mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então à volta à margem do rio. Quando cheguei ali, olha o que ele viu, pessoal. Muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: essa água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde está no mar. Quando deságua no mar, a água será saneada. Quando desaguar no mar, a água será saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, onde o rio passar, tudo, diga tudo, viverá. Isso é uma profecia, tá, gente? Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Edgi até Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda
a água, preste atenção aí, a água vinda da onde? Vinda da onde? Do santuário ou do templo. A água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Assim diz o soberano Senhor: estas são as fronteiras pelas quais vocês devem dividir a terra como herança entre as 12 tribos de Israel, com 2 porções para José. Vocês a dividirão igualmente entre elas, visto que eu jurei de mão erguida que a darei aos seus antepassados. Esta terra se tornará herança de vocês. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero ouvir a sua voz. Fala comigo, me alimente, me inspire. Eu quero ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Gente, olhe para mim, preste atenção, muita atenção nessa palavra. Ô bispo, hoje é Santa Ceia. Não estou entendendo que palavra é essa que o senhor está pregando para o culto de Santa Ceia. Eu confesso que quando eu li também, eu não entendi. Mas ao final eu compreendi aquilo que Deus tem para falar para todos nós, pessoal, sobre o que está acontecendo na vida de muitas pessoas hoje em relação a... Aqui falou sobre água, não falou sobre água? Falou sobre o quê? Água. Escute, olha para mim. O Senhor deu uma visão ao profeta Ezequiel. Ei, o Senhor pegou na mão de Ezequiel e disse: vem cá. Levou Ezequiel aonde? Quem está prestando atenção vai dizer. Levou ele aonde? A entrada do templo. E na visão, o profeta Ezequiel viu a água que brotava do altar e disse: vem comigo. Aí ele levou Ezequiel para fora do templo, andou 500 metros. A água estava dando aonde? No tornozelo. A água saindo do altar. Caminhou mais 500 metros. A água estava dando agora aonde? No joelho. Caminhou mais 500 metros. A água estava dando aonde? Aí a água começou a aumentar, chegou até o pescoço e agora não podia mais caminhar. Agora só podia nadar ao invés de caminhar. Então vamos lá, pessoal. Acontece que naquela época houve uma seca tão grande. A seca, nós que o diga, né? Que moramos aqui no Nordeste. Seca. A seca traz fome. A fome traz doença. A doença traz morte. Israel viveu por muito tempo numa fome, numa crise de falta de água. Gente, o Oriente Médio é quente, muito quente. Como todos nós já sabemos, o que Deus prometeu a Abraão, que aquele lugar chamado Israel seria o quê? Um lugar abençoado que ia dar leite e mel, ou uma terra abençoada, frutífera, uma terra boa para se plantar. Pois bem, só que havia seca. Então, o que me intrigou no início do texto é que o Senhor havia dito a Abraão que aquela terra iria manar leite e seria uma terra abençoadíssima. Só que ela estava seca. A pregação começa agora, gente. Ei, preste atenção, a pregação começa agora. Talvez você diga assim: eu sou ungido do Senhor, sou escolhido pelo Senhor,
o Senhor disse que seria comigo, mas no entanto, eu estou numa seca. Eu estou vivendo como se no lugar árido. As coisas não estão boas para mim não. Talvez no seu íntimo você diz assim: quando é que eu vou sair desse deserto? Essa é a pergunta. O que falta para você sair do deserto? A gente transfere isso entendendo o que o Senhor disse para Ezequiel. Ezequiel estava vivendo um momento ruim com o povo. Sabe por quê, gente? Já vou entregar a primeira chave para você. A explicação da seca daquela época era justamente o quê? O povo havia se afastado do Senhor e o Senhor trancou o céu, fechou o céu, não caiu uma gota d'água. Chovia não, gente. Vamos recapitular. O povo se afasta do templo. Eu estou dando as chaves para você aqui, ó. Deus levou Ezequiel na porta do templo. A água brotava do pé do altar que estava no templo. Dá para você entender? O que Deus estava querendo dizer para ele era o seguinte: se esse povo se voltar para mim, então eu vou encher a vida deles, a terra deles, o lugar onde eles estão. Essa água brota do altar e começa aonde ela, o texto diz, aonde ela passar, ela vai dando o quê? Vida. Não é assim que Jesus faz com a nossa vida? Se Jesus entra na nossa vida, então tudo que é ruim começa a sair fora. Se a presença de Jesus vem sobre mim, então todas as impurezas, estou falando agora de pecado, tudo aquilo que sujou suas vestes, tudo aquilo que sujou sua mente, tudo aquilo que bloqueou você, o seu acesso com Deus, quando as águas da misericórdia do Senhor, falando uma linguagem espiritual, o sangue de Jesus, que foi para isso que Ele deu a vida, para nos salvar. Quando isso acontece, então haverá vida. Então você não está perdido. Você pode estar num deserto, mas você vai sair desse deserto quando houver, vou entregar a segunda chave, quando houver arrependimento. Está pensando o quê? O Senhor já havia feito uma promessa a Abraão, que a terra seria abençoada, e é. Mas houve um período de seca. Será que Deus não estava mais cumprindo a sua palavra? Não é assim que se interpreta. Não é assim que se interpreta. O povo virou as costas para Deus, e Deus disse: vocês se esqueceram de mim. Então vocês vão sentir na pele agora. Vocês vão sentir. Vocês vão abrir a torneira, vão lá no poço e não vai ter água. Não haverá água. Não haverá água. A um ponto. São Paulo. São Paulo é o estado mais rico, mais populoso da nossa federação. O nível da água, até outro dia lá, estava bem baixo, estava fazendo racionamento de água lá embaixo, e o povo sofrendo. Agora é energia. Agora é energia, estão lá no escuro. Agora imagina, sem água e sem energia. Aí é complicado, né? Mas trazendo isso, gente, para a situação espiritual. Se você diz assim: eu me sinto, o bispo, num deserto, como eu faço para me sair dele? Eu quero dizer para você que há um rio.
cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio, existe uma água, você está com sede. Você está no deserto, você está com sede, existe uma água. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então, existe um Deus, pessoal, que pega a vida de uma pessoa que está em casa. Existe um Deus que pega a vida do ser humano que está um caco e transforma ele ou ela num vaso. Transforma num vaso de honra. Esse é o nosso Deus. Então eu quero que você acompanhe comigo. Quero ler aqui, por favor, o Salmo 51 e o verso 1. É muito conhecido por todos nós. Salmo 51, verso 1. O salmista diz assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Versículo 2: lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo, presta atenção nessa frase, Davi está confessando, eu reconheço as minhas transgressões, eu estou confessando o meu pecado sempre me persegue. Agora vai lá no verso 16, ele diz: não te deleitas em sacrifícios, nem se agrada em holocaustos, senão eu mesmo faria. Versículo 17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito que? Ou seja, um arrependimento verdadeiro, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Amém, gente? Olhe para mim, por favor. O que Davi está dizendo? Davi está dizendo o seguinte: tem misericórdia de mim. Era justamente isso que o povo precisava fazer. Eu estou ligando, pessoal, essa palavra, essa oração de Davi, do Salmo 51, ligando ao ponto de Ezequias, ou de Ezequiel, melhor dizendo. O povo precisava fazer isso aqui: se arrepender, confessar o seu pecado, voltar para o templo, e só assim o Senhor poderia restaurar a prosperidade, a vida, a paz e tudo do seu povo. O salmista vai dizer o seguinte: eu confesso o meu pecado, ele está sempre diante de mim, ele me persegue. O salmista está dizendo o seguinte: não te deleitas em sacrifício e nem se agrada de holocausto, porque se fosse eu mesmo te daria. Então veja, naquela época Deus aceitava sacrifícios de animais oferecidos a ele para apresentar por um pecado. Mas Davi parece que está à frente do seu tempo. Ele diz: se o Senhor se agradasse disso, eu traria. Mas os sacrifícios que agradam a Deus é um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. O que está falando aqui, gente? Por favor, entenda. Eu estou pregando com amor. Eu estou pregando com amor. Eu estou pregando para você com amor. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu não estou aqui para condenar ninguém. Mas a palavra que nos inspira está dizendo que se eu confessar o meu pecado, se eu me arrepender diante do Senhor, com o coração quebrantado e contrito,
Deus não vai desprezar o meu pedido. Então tem gente achando que dando uma oferta tá tudo certo, dando o dízimo tá tudo resolvido. Tá não, pessoal. Tá tudo resolvido não. Aí o Davi está dizendo aqui, ó, que se fosse, preste bem atenção, também não está querendo dizer que você tem que deixar de ser dizimista ou ofertante. Não é isso. Saiba interpretar direito o texto e o contexto. Eu disse primeiro que não é dando uma oferta ou um dízimo que você será perdoado. Foi isso que eu disse. Tem gente que dá um dízimo, uma oferta e acha que está tudo resolvido. Não está. O que vai agradar a Deus em relação ao perdão a você não é a oferta, mas sim o seu coração aquebrantado diante de Deus. Amém, gente? É isso que funciona. Feito isso, tendo se convertido, tendo se arrependido, tendo apresentado a sua vida com sinceridade, agora siga sendo fiel a Deus. Não pare não. Continue honrando o Senhor. Amém, gente? É isso. Então aqueles sofrimentos, pessoal, era por causa do pecado. A seca era por causa do pecado. Não havia arrependimento. Eles viviam longe do templo. E o Senhor está convidando você hoje a voltar para o templo, a voltar para a presença. Ei, o Senhor está convidando você hoje, já que Ele profetizou, dizendo que a água ou as bênçãos, entenda como você quiser, seja o que está faltando para você, a prosperidade, então ela vai chegar no teu calcanhar, vai chegar no teu joelho, vai chegar na tua cintura, vai chegar vai chegar aqui no teu pescoço, e você vai nadar na bênção, você vai nadar na prosperidade. O que está faltando para você? Saúde, ela vai vir. Teu tornozelo, teu joelho, tua cintura, você vai nadar na saúde, você não vai ser mais doente, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Se você fizer o que Ele está dizendo, o Senhor está prometendo, a água vai sair do altar, e ela vai passar por toda a região, até chegar o mar morto, e ele será tratado de tal maneira por essas águas que veio do altar. Gente, a água vem do céu, não é? Não é? A água não vem do céu? Mas na visão a água não vinha do céu, a água vinha do altar. E o Senhor diz, quando a água do altar, é como se fosse uma mina, né? Uma mina debaixo do altar. Quando ela chegar lá no Mar Morto, porque o Mar Morto é salgado, o Senhor diz, lá no Mar Morto haverá vida, peixes de todas as espécies, e até peixes grandes onde se vê no mar. Ei, o Mar Morto é uma região muito grande, mas não é esse mar que a gente tem aqui na nossa beira-mar, não. É um mar cercado de montanhas e rochas. Você vai lá e não tem como beber aquela água, você até flutua em cima dela. Mas há uma promessa que diz que essas águas, ô bispo, essas águas são espirituais ou líquida mesmo? Os dois. Porque, acredite se você quiser, pessoal, o Mar Morto hoje, estamos em 2025, mas há uns 10 anos atrás começaram a aparecer vida no Mar Morto. Começou a aparecer peixes. Estaria a promessa que o Senhor fez ao profeta Ezequiel se cumprindo? Começou.
ela pode ser física, como também espiritual. Porque o principal é o espiritual. Amém, gente? O principal é o espiritual. Bom, o Senhor diz: onde a água chegar, vai ter vida. E eu estou dizendo para você: se houver da sua parte arrependimento, então essa água vai alcançar você. Você será purificado, como Davi disse: purifica-me. Davi está dizendo: purifica-me, lava-me, e eu serei purificado. Faz-se uma referência de que o sangue que verteu na cruz do Calvário de Jesus também purifica-nos de todo pecado. É uma linguagem espiritual, mas que ela tem o poder de transformar a nossa vida de tal maneira que quando o nosso espiritual é transformado, então quer dizer que toda a nossa vida, o meu dia, as pessoas que convivem comigo, a minha saúde, a minha prosperidade, haverá vida também. Amém, pessoal? Entendeu? Quer que eu diga de novo? Não tem problema não, eu digo de novo. Quando eu alinho a minha vida com o Senhor, eu me acerto com o Senhor espiritualmente falando, eu ando na presença dEle, então a minha vida é transformada. Uma vez que a minha vida foi espiritual, foi transformada, então tudo que está ao meu redor, tudo que é meu, tudo que envolve o meu dia, também será abençoado. O Senhor disse isso, é uma promessa de Deus. Amém, gente? É uma promessa. Então eu vou orar agora e continuo deixando essa pergunta: quando é que você vai sair desse deserto? Porque a água está aqui nesse altar. Está aqui, a água é a palavra de Deus, e ela está brotando do altar até você, para saciar a sua sede, mas também fazer com que você enriqueça espiritualmente falando, você possa crescer espiritualmente, você possa estar blindado pela presença de Deus, e que não venha te faltar absolutamente nada. Eu sei que faltam dias para acabar o ano, pessoal, faltam dias para acabar, mas a fonte, ela é inesgotável. O poder de Deus não acabou. Acabou? Não, a fonte é inesgotável. Então Deus tem bênçãos para saciar a sua sede, mas tudo está em redor ou em volta do arrependimento. Se houver arrependimento, haverá vida. Se houver arrependimento, então haverá prosperidade. Se houver arrependimento, haverá salvação. E a melhor coisa que você pode conquistar hoje é a sua salvação. Só para terminar, pessoal, na oração do Salmo 51, da oração de Davi, que é a oração em referência ao pecado do seu adultério, você pode ler o Salmo 51 todinho, você não vai encontrar Davi preocupado com a sua coroa de rei. Você não vai ver. A oração do Salmo 51, toda ela, Davi só está preocupado com a sua salvação. Amém, gente? Só estava preocupado. Ele não tá, se ele perdesse o trono, estava nem aí, mas a salvação não. Se ele perdesse os aplausos e o respeito do povo, poderia até se conformar com isso, mas o que ele não queria perder é a sua salvação. Quando ele diz: não retiras de mim o Espírito Santo. É forte isso, gente. Então eu não sei que você perdeu nesse ano, se você tropeçou em algumas coisas nesse ano, se você andou em infidelidade ou desobediência, por isso você entrou nesse deserto e está quente.
Há uma seca muito grande, não é? O Senhor tem uma proposta a fazer para você, trazendo hoje a revelação da palavra ao profeta Ezequias, profeta Ezequiel, que haverá novamente vida aonde está morto, haverá prosperidade aonde tudo está em frangalhos, haverá abundância aonde hoje é escassez. Há uma palavra de Deus para a sua vida. Então somente se houver o que mesmo, gente? Se houver o que, pessoal? Arrependimento. Quem crê nessa palavra? Então fica de pé e glorifica a Jesus bem forte. Nós vamos orar. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.